Hoje a gente vai trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais, né? Uma pessoa que já está há um tempo aqui conosco, bem legal. Acho que todo mundo deve conhecer, né? Massa, Karine. Karine, pega o sem fio lá, acho que é melhor, fazendo favor. Aí. Vamos fazer um teste, Varoa. Liga aí que eles te liberam. Som. Foi? Oi, gente. Boa noite. Paz. Paz, Varoa. Paz, pastor. Tudo bom? Então, gente, hoje vamos conhecer um pouquinho mais a Karine. E, óbvio, vamos mergulhar um pouquinho na palavra de Deus. Sim. Né? Nome completo. Karine da Silva Leôncio. O que mais gosta de fazer? Ixi, é bem difícil, né? Pode falar? Pode, Varoa. Eu gosto de assistir série, dormir, como todo mundo, né? Ficar de boa, descansando. O local que você visitou mais legal? Gramado, com certeza. Eu gosto muito. Pior lugar? Nossa, tantos lugares. Tá. Rio de Janeiro tem alguns lugares ruins para visitar. Vamos pegar essa deixa. Você é de? Carioca, de Nova Iguaçu. Muito bem. Deu para perceber, né? Pelo sotaque. Tá quanto tempo em BC? Desde 2021? Outubro de 2020? 2019? Varoa. Que isso? Tá tempo aqui, Varoa, já. Não, Balneário eu tô desde 2019. Aqui no IBC eu tô desde 2021. 21. Tá. Então, Karine, conta um pouquinho aí. Preciso saber o seguinte, olha só. Tua vida, você nasceu num lar cristão, não cristão? Como foi um pouquinho da tua infância? Tá. Eu nasci num lar totalmente 100% cristão, né? Tive esse privilégio, né? Que bênção. De ter uma família de mulheres do diaconato da Assembleia de Deus, tios pastores, lá em Belfor Roxo. Vamos aproveitar, deixa, né, Sim. irmã? Minha irmã é a Jéssica, o Sandro é meu cunhado. Não precisa. Cunhado, Sandro. E meus pais, né, são da Assembleia de Deus também. Só que o meu pai, ele só foi se converter quando eu tinha 9 anos. Certo. Quando meu pai e minha mãe se casaram, a minha mãe tinha se desviado. E ela também cresceu num lar cristão, berço cristão, filha de diaconisa da igreja também. Ela até cresceu, assim, ela nasceu na igreja mesmo, assim, aquela casa da zeladoria que a família mora. Então, a minha mãe morava na igreja. E literalmente, naquela casa de família, né? 12 irmãos, 14, 15 irmãos. Eu tenho tio pra caramba, tenho mais de 50 primos. Minha família é enorme. E aí eu cresci, só que assim, quando a minha mãe conheceu meu pai, ela se desviou. Então ela só foi voltar para a igreja quando eu tinha 2 meses de vida, de nascida. Aí eu fui apresentada na igreja e aí depois disso eu cresci na igreja, na Assembleia de Deus. O meu pai só foi se converter quando eu tinha 9 anos e a Jéssica tinha 5. Que legal. Então, vou deduzir que você sempre foi crente. Sim, sempre fui crente. E a tua conversão foi quando nasceu? Quando eu nasci... A tua experiência de crente pessoal. Não é crentinho, mas realmente a minha vida foi... Eu era aquela criança que corria na igreja, igualzinho vocês veem aqui. Eu era essa criança. Eu fui apresentada, tudo. É tipo isso. Bem isso. E tua experiência pessoal com Cristo? Aí eu realmente levantei as mãos, aceitei a Jesus quando eu tinha 5 anos numa escola dominical. Que aí teve um projeto na igreja. Tu lembra disso? Oi? Tu lembra desse momento? Lembro, tem fotos lá em casa, por isso que eu lembro. Mas, basicamente, eles fizeram um projeto que crianças tinham que aceitar Jesus. Aí eu aceitei a Jesus com 5 anos e aí me batizei com 13. Que bênção. E tua juventude na igreja, como é que foi a adolescência? Aí eu não conheci uma vida sem Cristo, né? Porque eu comecei a cantar na igreja quando eu tinha 3 anos. E aí não conheço o mundo, não conheço a vida fora da igreja. Então, eu tive esse privilégio assim de viver sempre 100% cristã desde lá até agora.
Óbvio que a gente tem dificuldade, né? Durante a adolescência, a juventude, a gente tem momentos de esfriamento espiritual, tem vários desafios na parte espiritual, muitas batalhas acontecem para te tirar da igreja. Esse é o momento que a gente é muito atacado sendo adolescente. Então, ali com 14, 15 anos, a gente tem esse processo de passar por esse processo de esfriamento, mas em nenhum momento eu deixei e abandonei, porque além de ser cristã, eu sou uma pessoa muito obediente à minha família, meus pais. Então, acho que foi o que mais, assim, com o passar do tempo, fez com que eu não abandonasse a igreja, porque eu obedecia a minha mãe. A minha mãe, ela falava, não, vamos para a igreja. Eu queria ficar em casa fazendo alguma outra coisa que eu não estava afim. Mas a minha mãe falava, não, vamos para a igreja. E aí, com o passar do tempo, eu fui me encontrando, porque eu acho que a maior dificuldade do jovem adolescente é você se encontrar dentro da igreja querendo servir. Você não sabe realmente as coisas que você quer fazer. Eu sabia que eu sabia cantar há muito tempo, mas aí, às vezes, também ficava achando que, de repente, não era aquilo que eu queria. Enfim, aquele momento, aquela fase que todo mundo vive, né? Mas eu nunca experimentei o mundo. Acho legal que em vários momentos ela falou privilégio, né? Então, assim, é até legal a gente tocar nisso, porque a gente tem aqui pessoas presentes, pessoas que estão assistindo, né? Que realmente nasceram num lar cristão e não há o porquê querer experimentar o mundo, né, Karine? Não faz sentido, né? E uma dica aí para os adolescentes, já que você já passou por essa fase. Não se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Se alguém tivesse falado isso para mim, eu teria vivido bem mais calma. A gente fica muito pensando em coisas muito seculares. A liturgia, né, secular, ela faz com que a gente pense demais no que está acontecendo fora da igreja. Porque a gente tem que ter um emprego, a gente tem que escolher uma faculdade, tudo muito cedo. Mas, antes de mais nada, se eu tivesse aprendido que tudo ia ser no tempo que Deus havia determinado para mim, eu não teria me preocupado. Eu me preocupei demais na adolescência com isso. E isso fazia com que eu esquecesse das coisas mais importantes. Então, entender que cada dia da sua vida realmente está planejado, certinho, de acordo com Deus. Se você estiver com os pés firmados naquilo que Ele proporcionou para você, todo o resto vai acontecer por consequência. Você não tem que correr atrás de bênção nenhuma. Na verdade é essa. A verdade é que a única coisa que você tem que fazer é obedecer. E o resto vai vir. Obedecer é um desafio, né? Obedecer é difícil. Mas eu ainda prefiro do que qualquer outra coisa. Porque aí o resto é mais difícil ainda. É mais difícil. É melhor obedecer do que sacrificar. Exato. E aí a Karine foi crescendo na igreja, juventude também. Toda no igreja. Louvor, eu fui do coral também. Eu comecei no coral com 14 anos. Certo. E na Assembleia de Deus lá de Nova Iguaçu, né, da filial de Madureira. Um maestro maravilhoso que hoje já descansa no Senhor, que me ensinou a cantar como eu canto hoje, que me ensinou a dividir voz, a ter ouvido. Foi ele, o saudoso Salvador. Assim, nunca vou esquecer desse momento na minha vida. Que foi quando eu realmente entendi o ministério, o propósito que Deus queria para mim. E ali depois eu descansei, assim. Mas foram processos também, né? Que bênção, que legal. Se tu pudesse relatar aí para mim, ou para nós, né? Uma experiência maravilhosa que você teve com Deus. Que tenha marcado, assim, teu coração, sabe? E quando a gente fala experiência, logo vem à nossa mente, né? Um toque. Não necessariamente isso, né? Um dia que o Senhor falou teu coração, um culto, uma provisão. Mas aquele dia, assim, uma experiência que tenha ficado marcada na tua vida. É importante entender que eu nasci e cresci na Assembleia. E eu fui da Assembleia até 2019. A primeira vez que eu frequentei a Batista foi aqui, né? No Sul e tudo mais, que eu comecei a visitar mais igrejas. Então, a minha teologia, a vida inteira, foi bem pentecostal, né? Então, óbvio que eu tive muitas experiências espirituais que, de repente, hoje eu teria uma visão totalmente diferente daquilo que aconteceu. Mas, por exemplo, o mais básico, assim, o meu batismo nas águas, espiritualmente falando de experiências, né? Foi surreal, marcante. Foi surreal, foi marcante. Eu tenho o dom de profecia, né? E com 5 anos, vou voltar no tempo, com 5 anos eu já entendia que eu via coisas que nem é todo mundo que via. Então, acho que a maioria das minhas experiências espirituais que estão muito marcadas na minha vida são voltadas para esse dom que Deus concedeu no meu coração. Do Senhor falando Exato. mesmo com você, A maioria. colocando no teu coração. Eu também, com 9 anos, eu tive um problema na coluna muito grave. Foi com 9 a 10 anos. E uma das minhas pernas era mais comprida que a outra. Sério? E o braço também.
Eu acho que eu nunca contei isso. E aí eu fui numa igreja, num culto, minha mãe falou, vamos que hoje Deus vai te dar sua cura. E eu realmente fui curada. A minha perna e meu braço voltou para o lugar no mesmo dia. Que Foi um evento bênção. muito incrível. Glória a Deus. Muitas outras coisas, assim. Essas coisas marcam nossa vida, né? Sim, marcam. Eu estou perguntando isso, desculpa, porque é importante aí, tanto na juventude como na adolescência, nós acabarmos assim, aumentando, intensificando nossa busca pelo Senhor. Né? Porque, querendo ou não, momentos que a gente tem a sós com o Senhor, num culto, momentos de sermos ministrados, de uma cura, de algo assim, querendo ou não, marcam nossa vida, né? A gente vai olhar bastante isso em Salmos, onde o salmista fala, lembra do Deus que abriu o mar vermelho, lembra do Deus que não sei o quê, né? E isso lá na frente, nos momentos difíceis, nos dilemas, vão ajudar a sustentar e fazer sentido em alguns momentos da nossa fé, né? Porque a gente vai olhar para trás e vai dizer, existe um Deus que faz, eu posso não estar vendo agora, mas eu sei que Ele marcou minha vida, né? Sim, e nós precisamos testificar, né? Esses acontecimentos. Eu lembro que até no culto, foi no culto de domingo que essa cura aconteceu. E aí minha mãe me obrigou a voltar no culto de terça para contar. E foi muito engraçado, porque eu era uma criança, então eu contando isso, a igreja toda achava fofinho. Só que eu estava assim, não, Deus me curou. Eu perdi aqui o negócio que eu tinha na coluna. Esse eu nunca vou esquecer, realmente. Assim, Deus cura. E tem outras experiências, assim, com o passar do tempo. Por exemplo, na Assembleia de Deus, o batismo com o Espírito Santo, ele acontece... né, a visão do batismo com o Espírito Santo é um evento separado, né? Fato de falar em línguas, né? E eu nunca recebi o dom de língua, a minha questão nunca foi com esse dom, mas realmente, assim, eu senti... O enchimento do Espírito Santo, exato, quando que para Deus... nós é o batismo. Exato. No momento da tua conversão, de tudo, né? Eu tinha já mais de 14, 15 anos, legal. eu já tinha ali, quando veio esse... E aí a Karine foi crescendo, juventude na igreja, super tranquila, guardando o coração, Guardando o coração. guardando sentimentos. É. Karine do céu. Deixa eu ler de novo, porque eu acho que eu escrevi errado, Karine. Não, gente, assim... Eu entendi. Assim... Não era esse A minha mãe está assistindo em casa, Jesus. Não, a gente teve uma adolescência, né? Uma adolescência onde a gente fica muito... a gente fica... Acho que é o momento que a gente mais fica frágil, né, emocionalmente. Vulnerável, né? A juventude da escola fala coisas, fazem coisas. Você não quer se sentir excluído. Você não quer ser o bobão, a pessoa que é antiquada, né? A garota da igreja que é crente. Assim, foi complicado. Por exemplo, quando eu fui para uma escola, eu troquei de escola. Na escola era obrigatório calça jeans. E aí eu ainda estava na Assembleia de Deus e não podia usar calça. Né? Foi 6 meses até eu começar a usar calça. E eu ia de saia. Então, assim, garota da saia e tudo mais. São coisas que acontecem na vida do cristão, né? Hoje em dia é mais tranquilo. A gente tem, por exemplo, não é mais uma questão isso, cristão usar saia. Né? Mas na minha época, gente, era uma questão. Então, eram eventos, assim. Mas eu tive uma adolescência, onde a gente é rebeldezinho, né? Aí, acho que só com 19 anos que eu falei, não, parei. Chega, eu escolhi esperar. A partir de agora, eu escolhi esperar. E estou esperando desde então, gente. Tudo bom? Fica a dica. Literalmente. Mas depois a gente volta pro... Esse eu decidi esperar só um tempinho. Depois a gente vai voltar para as conversas. Beleza? Karine, faculdade. Porque a gente acabou conversando. E eu sei que todo esse processo você acabou começando a tua faculdade, certo? O momento do acidente é durante isso, né? Que a gente vai chegar lá. Tá. Eu passei na Universidade Federal Fluminense. Meu pai não tinha condição de pagar a faculdade particular, então ou era federal ou era federal. E aí, por mais que tenha saído do ensino médio aos 16 anos, eu fiquei 3 anos em casa estudando para o Enem. Com 19 anos, eu entrei na UF, na Federal Fluminense, no curso de Biologia. Agora, sobre vontade de carreira, gente, eu já quis ser médica. Depois eu desisti porque a nota era muito alta no Enem.
Aí, biomedicina, desisti também, porque era muito concorrida. Eu falei, vou fazer biologia e lá dentro a gente se resolve. O negócio é entrar na faculdade. Depois que eu passei a porta, eu resolvo. Aí, eu passei para biologia. Na primeira semana, eu falei, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Mas aí eu falei, pô, meu pai está pagando... Eu morando em Nova Iguaçu, faculdade em Niterói. Eu pagava 16... Só para localizar a gente, é distante? É 2 horas na volta com trânsito. Eu ia perguntar se era como daqui em Mas na Itajaí. ida era de boa. Na ida era só 50 minutos. A passagem cara, todo dia meu pai pagava 16, 17, 20 reais de passagem. Eu falei, tá bom, vamos lá. Primeiro período, segundo período. Aí teve greve. Acontece muito, né? Na minha época acontecia muito. Para situar vocês aqui, era em 2013, tá? Quando eu entrei na faculdade. E aí teve aquela grande greve de 2013, que as universidades pararam por 9 meses. E aí, todas as universidades do país, os estudantes estavam em casa. Eu fiquei 9 meses em casa. E aí, voltamos em 2014. Fiz terceiro período de biologia. No terceiro período de biologia, eu caí e quebrei o braço em casa de madrugada. Quebrei o húmero, fraturei o húmero. Ele se partiu em 2, esse braço aqui. E aí, eu fui para o hospital, né? Lá no hospital, lá do Rio. E aí, eu fiz uma cirurgia. Em 2013, tive que ficar 1 mês em casa. Não estava conseguindo mexer o braço. Aí, nesse período, eu peguei aquele atestado e fiquei em casa. Nesse período, eu falei, não quero mais biologia. Não é para mim. Estou triste. Não quero ser professora. Eu já estava dando aula no 3º ano do ensino médio de biologia, gente. Os alunos do ensino médio 3º ano é ferrenho. Depois que eu descobri como a gente é no ensino médio, meu Deus, eu falei, não dá, vou ficar estressada, vou ficar sem voz para cantar na igreja, muita dor de cabeça, não. Aí eu voltei para casa, não contei para ninguém, escondi isso para mim, não contei para ninguém que eu queria trocar de curso. Veio o 4º período, final de 2014. Eu fiz assim, eu descobri que dava para trocar de curso lá dentro da universidade. Só que tinha que fazer um concurso para trocar de curso, porque é a Universidade Federal. Comecei a pesquisar. Jornalismo, publicidade, psicologia, pedagogia. Comecei. Gente, em 1 semana, eu tinha 1 semana para me inscrever, escolher qual curso eu ia concorrer à vaga. Eu entrei no YouTube, eu pesquisava tudo, fazia teste de vocação, tudo em segredo. Não contava nem para minha irmã. Meu Deus do céu. Aí, uma menina apareceu no YouTube falando de livro, que aí foi começar a minha carreira, né? De livro, falando, eu gostei muito dela falando de livro. Ela falou que fazia faculdade de publicidade. Falou que ia ser o curso do futuro, que marketing ia vir muito aí. Falei, acho que é isso aí que eu vou pegar, porque eu gosto de falar. Eu falo bem. Eu gosto de ler, eu escrevo bem. Então é isso, acho que vai ser isso aí. Gosto de trabalhar na internet, Facebook, adoro ficar no Facebook. Então é isso aí que eu vou fazer. Aí eu entrei, gente, tinham 4 vagas. Era assim, não, perdão, tinham 6 vagas, 3 para entrar no primeiro semestre de 2014, no segundo semestre de 2014 e no primeiro semestre de 2015. Aí eu falei assim, meu Deus, é isso, tá. Tinha 25 pessoas concorrendo. E tinha que estudar, tinha que fazer tipo prova de Enem, português, história, matemática, geografia, física não, e inglês. Falei, meu Deus, eu não sabia, a prova ia ser semana que vem, estudei nada. Falei, Senhor, é agora. Se o Senhor... Aí eu orei, né? Aí eu fui pro joelho. Aí eu falei, Deus, olha só, é a minha carreira, é a minha vida. Não contei para ninguém. Se eu passar... eu nunca mais vou questionar. Então, a partir de aí, tudo que o Senhor fizer na minha vida, eu não vou questionar. Se tu liberar, é porque é teu. Se liberar, é porque é teu. Fiz a prova. Gente, eu não sei como eu consegui. Eram 6 vagas. Eu fiquei em 6º. Aí eu passei, entrei no primeiro... Não, era no segundo semestre de 2014 mesmo. Era primeiro semestre de 2014 e segundo semestre de 2014. Eu fiquei em 6º. Aí eu consegui entrar. Quando eu assinei a minha transferência, eu contei para minha mãe. E como foi? Assim, eu cheguei... Essa pegada de cabelo denunciou alguma coisa. Mãe, você está assistindo isso, você lembra? Ó, eu cheguei em casa, falei, respirei fundo, falei assim, mãe, vamos conversar. Vamos conversar. Você não falou, vamos orar? Não, eu falei, mãe, tem uma coisa para te contar. Primeiro eu contei para minha irmã, eu acho, não lembro. Eu contei para minha mamana, aconteceu isso. Depois que eu quebrei braço, vi que não é para mim esse negócio de biologia, de ficar vendo inseto no laboratório. Não quero mais ser professora, os alunos é muito cruel. Não quero mais.
vou trocar de curso. Na verdade, eu já troquei. Para publicidade, uma coisa mais marketing, sabe? Estudar, trabalhar no Facebook. Ela, nossa, que legal, minha irmã maravilhosa sempre me apoiou em tudo, né? Aí eu fui contar para minha mãe. A minha mãe falou, filha, eu já sabia, Deus tinha me avisado. A minha mãe também tem o dom de profecia. Ela, não, mas eu senti no coração, tinha alguma coisa para você me contar. Que bênção. Aí eu contei para meu pai adorou a ideia também. Falei, é isso. Então Deus permitiu, Deus me deu, vamos lá. E aí depois foi só alegria. Amém. A gente está trocando toda essa ideia, gente, que vocês consigam perceber que por trás disso tudo, e a gente vai chegar nessa conclusão no final, existe um Deus por trás disso tudo. A gente não está simplesmente fazendo um bate-papo. Nós estamos aqui tentando passar uma experiência de vida com o Senhor, de como o Senhor conduz as coisas, né? Sim. Hoje, Karine é nas redes sociais. Hoje eu sou influencer. E o nome do canal? Kabuki TV. Tá. Vamos passar algum spoiler aí para quem não sabe? Quer falar um pouquinho? Tá, então, vou Quer dar soltar alguma coisa? Eu não trouxe nada. Ou alguém põe um pedacinho do Kabuki TV aí para mim no YouTube? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Faz. Quem quer? Gente, eu tenho vergonha. Eu tenho. Isso, Bruna, vai lá. Só mostra a pra página mim. inicial. Eu mando dar um stop, fica tranquilo. Mas vamos lá. Vou contextualizar para quem não sabe. Eu fiz curso de publicidade, comecei em 2014 e formei em 2018. Eu fiz estágio, trabalhei numa agência em Niterói gigante, atendi Globoplay, Megapix, Telecine. Minha vida era uma... Eu estava começando muito bem na carreira de publicidade. Certo. Só que em 2015 eu criei um canal para falar sobre livros, porque também no início da publicidade a faculdade teve uma outra greve. Teve a última greve que aconteceu, universidade, país parou tudo de novo. Aí a gente estava parado no primeiro semestre de publicidade, fiquei em casa e falei, vou fazer um canal para falar de livros. Muita gente faz isso, vou fazer também. Aí eu comecei a fazer, assim, começou a aparecer uma galera assistindo, achava legal. Aí eu fiquei fazendo, assim, Aí eu morava em Niterói, gente, dividia apartamento com amigas. Toda sexta-feira à noite eu pegava o busão e ia para Nova Iguaçu, que é onde eu gravava vídeo, onde tinha meus livros e tal. E aí onde eu ia para a igreja também, mais final de semana. Durante a semana não dava, porque também tinha trabalho, faculdade, tudo. Aí eu fazia isso. E aí eu comecei a gravar. Em 2019, quando a gente se mudou para cá, eu ainda trabalhava como publicitária. Eu ainda tive uma carreira de publicidade. Fui coordenadora de marketing num hotel aqui também. Só que aí, em 2020, virou assim, aconteceu a pandemia. Bombou muito. E eu comecei Só que, assim, um mês antes da pandemia... Eu preciso contar isso. Um mês antes da pandemia, em janeiro de 2020, eu estava num culto, numa outra igreja, e o pastor, no culto de terça, falou assim... Ele falou assim... às vezes, Deus vai precisar tirar você do seu trabalho para você finalmente prestar atenção onde Ele quer te colocar. Sim. E aí, no dia seguinte, de manhã, eu fui demitida. Aí eu falei, caraca. Cheguei em casa, mãe, fui demitida, isso nunca tinha acontecido, sem justa causa. O meu patrão falou assim, Karine, a gente vai ter que agora... o dono da empresa, agora quer que o marketing seja todo por uma agência. A gente vai acabar com o marketing interno. Eu falei, beleza e tal. Fui demitida. Gente, 30 dias depois começou a pandemia, o hotel fechou. E aí, o mundo parou, né? E aí eu falei, vou focar mais no meu trabalho. As pessoas começaram a consumir desesperadamente. E aí comecei a crescer muito e virou minha profissão. Hoje eu sou criadora de conteúdo literário. Olha só. Vamos lá, vai. Dá um play aí pra mim. Isso aí. Se beleza. inscreve lá, acompanha. Mas eu não gosto de ler. Vai descobrir como que ler é bom. Quem te demitiu? Foi o Klaus? Não, o Klaus não. Tá. Porque o Klaus é meu cunhado. Ele é financeiro lá do hotel. Quem me demitiu foi o dono. Mas a filha dele tá ali, ó. E não, o filho gente, também. O Klaus não foi o Klaus. O Klaus só falou assim, vem aqui. O Klaus foi maravilhoso. Não, foi o Klaus. Karine, mas aí começou a dar certo.
E Hoje... desde 2015, gente, que eu tenho esse trabalho. Então, inclusive, dia 4 de julho agora faz 8 anos. E aí virou realmente uma profissão. Hoje, se não quiser falar, não tem problema. Quantos inscritos? No YouTube? No YouTube eu tenho 180 mil. O que é muito para o nicho literário. Sim. Para literatura. Opa. Para literatura, isso é muito. É como se eu fosse o Whindersson Nunes da literatura, gente. Eu estou falando sério. E aí é muita coisa. No TikTok eu tenho 180 mil também. E no Instagram eu tenho 121 mil. Legal, né? E aí a gente vai entrar no que eu e você combinamos. Tá. Nós falamos sobre isso com um objetivo, né, Karine? Falar um pouquinho para essa galera que tem a ver tudo com a Bíblia nos dias de hoje, que é fugir da aparência do mal, guardar os olhos, guardar o coração, principalmente porque a nossa época, né? Não tanto tu, a minha e do Robinho ali, principalmente, né? O Robinho, a gente não guardava muito da internet, era do mundo em si. Mas hoje a internet se tornou, e é um mundo muito perigoso, né? Sim. Que também precisa guardar o coração. Sim. E eu queria trocar uma ideia contigo aí, alguns perigos aí da internet. Nossa, muito. Alguns conselhos teus, rapidinho. Vai depender do que a pessoa vai fazer na internet, mas independente do que você vai fazer, se você vai trabalhar lá, se você só vai consumir para postar fotos da sua vida de vez em quando, é um lugar onde você tem que se guardar das coisas que você vê, se guardar das coisas que chegam até você. Vocês, de repente, vão até reparar que, por mais que eu esteja muito na internet, eu só falo de livro. A minha vida ninguém sabe. Porque é uma escolha que eu fiz lá atrás de que, independente do que aconteça, ninguém vai saber da minha vida na internet. Então, é uma escolha minha. Assim, você pode realmente fazer da tua vida um conteúdo, tá? Tá tudo bem. Mas foi uma escolha minha, eu me guardar. Então, às vezes, a pessoa vê lá, eu falando de livro, acha que a minha vida é aquilo ali. Literalmente, aquilo ali é uma horinha da semana que eu preparo, sabe? A minha vida é totalmente outras coisas. É claro que ser cristão é super importante. Às vezes, as pessoas falam assim, não quero saber de internet, eu sou cristão, lá só tem coisa que não presta. Se os cristãos se calarem, alguém vai falar pela gente. Onde a igreja se calou na história, o mundo pegou e trouxe para o seu lugar. Isso aconteceu na arte, na música, na literatura. A igreja comandava as artes na história. Se vocês verem, todos os artistas eram das igrejas. As músicas, os clássicos da música, gente, tudo era a igreja que produzia. No momento que a igreja se calou, o mundo ocupou o espaço. E é por isso que hoje acontece desse jeito, porque a gente se calou. Então, eu não me calo mais, assim, falando no sentido de eu ser cristã e produzir qualquer conteúdo, inclusive, as pessoas perguntam se eu sou cristã. Todo mundo na internet que procura sabe que eu sou cristã, falo muito abertamente, as pessoas ficam até me perguntando polêmica, eu não me coloco dentro de polêmica, eu falo, não, eu acho que o que mais importa é a minha vida, a vida que eu estou levando e aquilo que eu posso transparecer através do meu comportamento, do temperamento. As pessoas precisam muito mais ver Jesus no que a gente faz e no que a gente é do que naquilo que a gente fala, né? Porque a boca profere às vezes coisas e o coração é muito enganoso. Então, acho que é muito assim. Então, a questão não é usar. Oi? A questão não é não usar. Não, a gente tem que usar. Como se comportar lá dentro. Assim como, por exemplo, o mundo está muito terrível, não vamos ter filhos. Se os cristãos não tiverem filhos, verdade, acabou o planeta, acabou o mundo. Só vai ter gente ruim no mundo. Joyce, filhos. A gente precisa ter filhos. Os cristãos precisam criar geração de cristãos, gente, para o futuro. Jesus vai vir agora. Vai vir. Mas se ele vier daqui a 50 anos, não vai ter cristão no mundo. A gente precisa, sim, procriar e existir como cristão. Mas a gente ainda tem esse negócio de ser a luz do mundo e o sal da terra. A gente tem que lembrar que ser luz do mundo e sal da terra... Isso é para sempre, né? É para sempre. Para a gente estar quase que encerrando, eu preciso, que a gente conversou também, voltar lá no Decidi Esperar. Né? Não, eu escolhi esperar. Escolhi esperar. Assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu escolhi esperar também, só que daí eu esperei demais, cara. Então... Aí eu falei, não vou mais esperar. Tá, faz parte do processo. Aí deu tudo errado, sabia? Na verdade... Antes da Joyce, você falou? Antes da... Porque, né? Pelo amor de Deus. Teve uma época da minha vida que eu vou orar, não vou me interessar em ninguém, vou buscar o Senhor,
vou guardar meu coração. Mas aí um dia eu acordei, tá, não vou mais esperar. Apressa-te, Senhor. Sabe? Salmos. Aquela que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Às vezes eu também tenho esses episódios. E aí eu parei e pensei, não posso fazer isso, né? E parece engraçado, mas é bem importante para o nosso público e quem estiver ouvindo, porque é maravilhoso esperar no Senhor. É maravilhoso esperar no Senhor. A gente pode escolher fazer disso um fardo ou uma bênção, né? Nunca vai ser um fardo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Esperar no Senhor, gente, nunca vai ser um fardo. É óbvio que nós somos seres humanos. Temos desejos, a gente tem pensamentos. Sim. E isso faz parte, porque nós somos humanos. Deus nos criou com desejos, com pensamentos. A questão é escolher não cometer os pecados. Sim. Que é quando a gente peca, a gente cometeu os pecados. Então, no final das contas, esperar, por que vale a pena? Porque eu vi o que aconteceu com quem não esperava. Sim. Tem aí no mundo, gente, está aparecendo o tempo todo. Vocês não precisam cometer erros. Tem muita gente errando no mundo para você aprender. Exato. Não precisa errar. Acho que escolher esperar não é só você ficar parado. Sim. Também, né? Achando, Jesus vai botar na minha porta, na minha casa, vai bater assim, oi, tudo bom, cheguei. Não, óbvio que não, né? Eu acho que tem muito a ver também com você ter essa intenção, né? De querer conhecer, de você querer procurar. Deus quer que você faça isso, que você mostre a pessoa que você é, né? Para você encontrar amigos, para você encontrar, sim, um futuro namorado ou namorada, mas você precisa guardar o seu coração. O seu coração não pode ser entregue àquele cara bonito que passou assim, você falou, meu Deus, ele é para mim. Não dá. Você tem que guardar seu coração, você entender que ele pode ser, sim, um potencial, lógico, mas você só vai entregar seu coração quando tudo estiver certinho, para você não ter frustrações, decepção e tristeza, acabar caindo na onda de, não, eu não sou tudo isso, ou, ele não me quis, então eu não valho nada. Não, na verdade, Deus vai preparar essa sua história. Você tem que estar à disposição, mas também tem que saber esperar a hora que ele vai fazer. Porque senão vai vir os tropeços e as decepções, e aí você desiste do amor. Olha só, abre aí para mim, Salmo 37, a gente vai compartilhar rapidinho aqui. Mas toda essa trajetória que a gente está trocando uma ideia aqui com a Karine, acabei falando um pouquinho rápido sobre mim, o que a gente quer falar é sobre o quão maravilhoso é confiar no Senhor, né, Karine? Colocar toda a nossa dependência, toda a nossa expectativa no Senhor. E Salmo 37 vai contar um pouco disso. E vai dizer no verso 3, perdão. Salmo 37, 3 vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Querido, olha só, satisfazer os desejos do coração não quer dizer que, eu quero uma Ferrari, Ele vai me dar uma Ferrari. Tá bom? Mas ele sabe o que o nosso coração deseja, né? No fundo de tudo, o que todos nós desejamos aqui nessa terra, né? É ter uma vida de paz, alegria, ter uma família, ter as coisas necessárias dessa terra, como comer, vestir, onde morar. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 4, agrada-te do Senhor, em outras versões, deleita-te no Senhor, ou seja, coloca teu coração diante dele. Que o teu prazer, querido, não seja nesse anseio do teu coração por satisfazer as tuas vontades, mas que a tua alegria e o teu prazer seja estar no Senhor. E ele continua dizendo o 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se eu fizesse o apelo agora e a gente pedisse para você, vem aqui na frente, quem quer entregar o seu caminho ao Senhor? Todo mundo ia vir, talvez. O mais difícil é fazer a segunda parte, confiar. Sabe? Então, assim, são duas coisas super ligadas. Eu preciso entregar, mas eu preciso confiar que Ele tem o melhor para a minha vida. E confiar, querido, é fechar os olhos na hora de uma demissão, né? Entender que uma pandemia pode trazer algo benéfico para a minha vida, como a questão de viver como influencer hoje. Esperar porque Ele tem o momento certo
para um relacionamento e para todas as coisas da nossa vida. E no versículo 7 ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Então que você possa fazer isso como jovem, adolescente, quem me ouve, que você possa descansar no Senhor e esperar nele. Descansar é até um ato não muito difícil. Eu já tive vários problemas na minha vida, Karine relatou alguns e deve ter tido outros, onde na hora de uma aflição a gente vai lá e coloca, entrega, né? Põe diante dele, de certa forma descansa, mas descansa 1, 2 dias. Terceiro, quarto dia, que a Bíblia fala, espera nele. Então, eu quero te incentivar a fazer isso nessa noite. Descansar, esperar no Senhor. Eu e a Joyce, a gente tem uma situação particular aí da nossa vida, que eu descanso no Senhor. E eu tenho esperado no Senhor, sabe quantos anos fazem? 26 anos. E esse fato, tá bom? Ano passado eu falei, esse é o ano. E não foi. E está tudo bem. Né? E isso é descansar e esperar. Gabriel, Karine, vocês não ficam nervosos, abalados, aflitos? Ficamos. Mas é por um momento. Depois a gente acaba trazendo nosso coração de volta para a presença de Deus e dizendo, vamos descansar no Senhor. Então a receita aqui de Salmos é: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor e descansa nele. É quase uma sequência. Confia essa situação nele. Agrada-te, faz dele o teu refúgio. Entrega, deixa na mão dele e descansa. Depois que você faz esses passos, ele vai nos dar, se você quiser olhar esse salmo, uma garantia. E esse salmo é bem interessante, porque é uma comparação entre os ímpios e quem descansa no Senhor. Tá bom? Ele começa dizendo lá, e a gente não vai estudar, não te indignes por causa dos malfeitores. Porque o mundo e as circunstâncias que acontecem, algumas vezes elas parecem incoerentes ou não muito justas. Porque você vê alguém fazendo B que não deveria fazer, que é errado, e parece que se dá melhor do que quem faz o correto. Não é verdade? Só que muitas vezes o caminho B ele tem uma resposta instantânea. Só que essa resposta instantânea nem sempre é o melhor. E o caminho A talvez seja um pouco mais longo, mas é um caminho de segurança. Eu estava pensando agora, né? Olha só, vamos pegar aí coisas que a gente compra pronto, né? Eu posso fazer correr lá, sair daqui no mercado, comprar uma lasanha, botar no micro-ondas. B, ok? Lasanha, 650 gramas, come. Fazer uma lasanha. Demora mais, tá bom? Dá mais trabalho. Os dois são lasanha. Beleza? Qual é a melhor? Feita em casa. Qual, dependendo da forma que você fizer, vai ser mais saudável? A que você fez. Então, o caminho B, ele é mais rápido a resposta. O caminho B, talvez você atinja o que você quer atingir rapidinho. O caminho A parece mais desgastante e cansativo. Mas é um caminho que te leva à segurança. E é isso que o Salmo está falando. Os malfeitores e aqueles que não creem no Senhor andam pelo caminho B. E parece que muitas vezes aos nossos olhos parece que eles têm mais sorte e recompensa. Mas um caminho A é um caminho mais seguro. E a receita desse caminho é: confia, deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho e descansa nele. Amém? Karine, obrigado por estar conosco, né? Que bênção tem sido na IBC, desde que a gente tem se conhecido. E todos nós aqui, tem sido uma bênção para nós. E que possa continuar edificando muitas vidas para a glória de Deus. Amém. Obrigada. Amém?